Olá, bom dia. Nós estamos trabalhando com o livro número 2. Estamos também na aula número 2, hein? E fala... A aula número 2 falar de... Começamos a falar de componentes. O tema é componentes. Ele vai sempre falar tudo relacionado, tem a ligação direta com o componente. Os componentes, a gente viu que tem uma importância muito grande. Nós estamos aí na página... Paramos na página 49, para vocês se situarem. Aula passada, nós falamos de lei de Ohms, e falou de essa lei é fundamental para a utilização, principalmente quando você está trabalhando com o circuito. Precisa entender lá a base da lei de Ohms. Ela diz que, a gente viu na aula passada, essa tensão ela aumenta, a corrente ela diminui. E se a tensão diminui, a corrente ela aumenta. George Simmons observou isso. Dentro desse conceito, nós vimos algumas coisas que fazem a resistência aumentar, outras coisas que fazem também a resistência diminuir, e o que depende é a resistência, né? Que faz ela diminuir ou ela aumentar dentro da sua qualidade, né? Por exemplo, o fio mesmo, fio lá que vem do poste lá de energia da sua casa, ele é um condutor, né? Então essa energia, né? Esse fluxo dos elétrons, ele vai caminhar por esse fio, caminhando por esse fio, ele vai ter a tensão, ou ela vai estar mais alta que a corrente, ou a corrente vai estar mais alta que a tensão. A lei de Ohms, ela constitui exatamente nisso, né? E baseado a isso, nós vimos que existe Ô, símbolo Moisés, para resistência, um símbolo para intensidade, certo? Moisés, O que a gente viu na aula passada. Moisés, Oi, pode falar. a sua voz está travando um pouquinho. Eu não entendi a primeira parte. E agora? Está melhor? Tá, só tá dando uns cortes às vezes, mas dá pra entender. Obrigado. De nada. Vou falar mais próximo aqui. Então, esse tema aqui foi o que a gente viu na aula passada, certo? Que é o tema aqui que corresponde à lei de Ohms. Está aqui baseado ao finalzinho da página 47 e o início da 48 e aqui o conteúdo da página 49, até o finalzinho aqui. Então, cada símbolo que tem a representação de alguma coisa. Atenção, o que representa, qual que é a letra que representa a tensão? É o U. A letra U representa a tensão. Aí a gente tem a intensidade. Que letra que representa?
é a letra I. A resistência é a letra R. Então, toda vez que eu encontrar a letra R, é correspondente à resistência. Em alguns casos, ele usa a letra U ou a letra V para tensão. Essas três coisas acontecem quando eu ligo alguma coisa na tomada, o fluxo dos elétrons que vai entrar para dentro do seu equipamento vai conter essas três coisas, certo? Claro, a gente viu já os tipos de energia, né? Quando ela entra, há uma conversão. Os componentes, a parte de eletrônica, ela precisa de energia chamada contínua. A gente viu isso já também. Que quem faz essa conversão são os componentes. Os componentes eletrônicos fazem essa conversão de energia alternada, ele converte para energia contínua. Né? Alternada é que ela fica se variando, né? Sempre. Uma variação às vezes pequena, mas que os componentes não pode ter, né? Então a energia ela vai chegar até a fonte, por exemplo, o celular mesmo. Você liga o celular na tomada, a fonte vai fazer essa conversão. Vai fazer essa conversão e quando ela faz essa conversão, ela está recebendo essas três coisas. Está recebendo a tensão, está recebendo a resistência e a intensidade. Então essas três coisas é importante saber. Quando os componentes lá, a placa de qualquer circuito, ela vai receber essas três coisas. Tá? E aí eu consigo calcular. A gente viu também aí na aula passada. Isso aqui é tudo uma revisão da aula passada, tá? Então a gente viu que eu consigo fazer o cálculo. Cálculo da intensidade, cálculo da tensão e o cálculo da resistência. Eu consigo saber. Então aí existem as fórmulas. Quem pode me dizer aí, algum de vocês aí, pode me dizer qual que é o cálculo que eu faço quando eu quero encontrar a intensidade? Alguém pode me dizer aí qual que é o cálculo que eu faço quando eu quero encontrar a intensidade? Que a fórmula ela é I é igual, como que eu faço? Diogo, Kelvin, Gustavo, alguém me responde aí. Maria Eduarda. Qual que é a fórmula? Moisés, qual que é a pergunta mesmo? Qual que é o cálculo que eu faço para encontrar a intensidade, que é o I? Certo? Quando eu Você vai quero... fazer o I é igual a tensão dividido pela resistência. Muito bem, Maria Eduarda. Isso mesmo. I é igual tensão dividido pela resistência. Fazendo esse cálculo, eu vou descobrir qual que é a intensidade. Então, toda vez que eu quero saber a intensidade que está chegando no componente, eu tenho que fazer esse cálculo. Certo? Agora, muito bem aí, como que eu faço para descobrir a tensão? A tensão que está entrando para o circuito. Como que eu faço? A tensão ela é U ou V, né? Tem algumas formas que aparece V, mas é interessante lembrar aí que é melhor representar por letra U, tá? Mas pode ser que aconteça você ter o V e U aí na representação representa
tem a representação de tensão. Qual que é o cálculo que eu faço para encontrar a tensão? Faz Qual que a é o multiplicação da resistência pela intensidade. R vezes I. Exatamente. Parabéns. É isso mesmo. Toda vez que eu quero descobrir a tensão, eu pego a resistência, eu vou multiplicar pela intensidade. Aí eu vou encontrar a tensão. Qual que é a tensão do circuito? E para descobrir a resistência, como que eu faço? Lembrando que a resistência, símbolo que representa a resistência é o R. Então a fórmula vai ser R é igual. Qual que é a fórmula que eu faço? R é igual. Quem pode me responder? Eu tô esperando pra ver se alguém responde. Senão vai ficar só eu falando aqui. Pode falar, não tem problema não. Estão com vergonha ou com muito sono. R é igual a V dividido por I, que é a tensão dividida pela intensidade. Exatamente. Todas essas, por exemplo, a intensidade, ela tem a sua unidade de medida, a tensão tem a sua unidade de medida, a resistência tem a sua unidade de medida, tá? A unidade de medida da intensidade, qual que é a unidade de medida? Unidade de medida, a gente viu na aula passada, isso aqui é revisão, mas é para eu calcular, né? Eu, tipo, quero calcular. Tipo assim, fiz essa fórmula aqui, o resultado ele é o quê? Por exemplo, 10. Se eu fiz a intensidade, ele é 10 o quê? E nem, tipo assim, quando enchi uma garrafa de água, não é um, um quilômetro, é uma unidade de medida relacionada àquela coisa que eu utilizei. É a mesma coisa aqui. Existe uma unidade de medida também, para a lei de Ohms. E para cada item. Por exemplo, a unidade de medida da intensidade, alguém lembra aí qual é a unidade de medida da intensidade? Existe uma unidade de medida. Ampere. Isso. E são os amperes, né? Então, toda vez que você medir, descobrir a intensidade, vai ser lá 10 amperes, 20, o que der lá, o que der, o resultado que der dessa fórmula que vocês falaram, que é I igual a tensão dividido pela resistência, o resultado que der disso vai ser amperes. Se der 10 amperes. Se der 20 amperes. Se der 100 amperes. Certo? Então, toda vez que você... Professor, a palavra ela é no plural, né? Amperes. Mas no caso, se for um, eu falo ampere ou falo amperes mesmo? se for singular, um é ampere. Um Ampere ampere. mesmo? Agora, se for mais de um amperes. Tá aqui. Certo? Muito bem. Então, intensidade, a fórmula, tensão dividido pela resistência, a unidade de medida é o ampere, é o ampere, né? E a tensão aí também tem a sua unidade de medida. Quando eu faço essa operação em R vezes I, o resultado que der vai ser igual, vai ter uma unidade de medida igual à intensidade. Só que a unidade de medida da intensidade, ela é única, ela é um ampere.
da tensão já é outra. Por exemplo, eu quero saber a tensão da tomada. Ele é 110 ou 220. Qual que é a unidade de medida? Eu vou falar é o volts, né? Volts. O volts é a unidade de medida da tensão. Então, quando eu quero descobrir a tensão, eu vou utilizar a unidade de medida volts, tá? Então, sempre o volts está falando da tensão, que é para eu calcular, né? Medir lá a tensão de alguma coisa. Depois que eu fiz essa fórmula aí, né? Ou eu fiz a medição com o multímetro, tanto faz, eu vou saber que quando eu multiplico R vezes I, o resultado que der vai ser volts, 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 certo? Porque eu estou falando da tensão. E a resistência, gente? A resistência aí, quando eu fiz a fórmula, qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula? Qual que é a unidade de medida para eu calcular o R? Ohms. É o ohm. Muito bem, Gustavo. Ô, Moisés, Bem, posso fazer uma pergunta? oi? Ó, posso fazer uma pergunta? Pode. Ontem, o disjuntor daqui de casa, ele não tava desarmando e tava com cheiro de queimado. Daí, na hora que meu pai abriu, tava todo torrado, assim. Daí, o eletricista veio aqui em casa e viu. Mas por que será que o disjuntor não desarmou? Pode ser inúmeras coisas, né? Normalmente, se ele não desarmou, ele não está fazendo o seu papel, né? Que é o papel aí na verdade, alguém partilhou a tela aí, né? Alguém partilhou a tela. Quem que partilhou a tela? Ninguém, acho que partilharam errado. Então, se ele não desarmou, é que o disjuntor estava ruim. Por isso que é importante analisar. Então, o disjuntor estava ruim. É uma possibilidade muito grande de estar o disjuntor ruim. Aí ele não fez o seu papel, né? E quando ele aquece, ele não devia Ô, Moisés, torrar, né? mas e É se ele claro que continuar se rodando, ia queimar toda a rede elétrica? poderia queimar tudo. Tá? Ia Poderia ser um queimar prejuízo maior, né? e pegar fogo, porque ele vai esquentar, que é isso que a lei de Ohms fala, né? Que até aquela teoria que eu falei que é muito técnica, ele fala aí na página 47, ele fala assim, ó, ele observou que em condição constante de temperatura, que é constante, quando a temperatura ela está em um nível sempre igual, né? Então, no caso, por ter um curto, ela não vai ficar, ela vai se manter, que tem alguma coisa errada. E ela vai aumentando, 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 aí que pega fogo, porque tem um curto. Quando se ela está normal, ela fica constante. Ela fica naquele nível só. Então, por ter um curto aí, ela vai realmente pegar fogo. Então, poderia pegar fogo em tudo. Aconteceu já na casa do meu pai isso aí. Um dia lá tem um forro assim, ó, onde era a sala, agora é o quarto. Daí, tipo assim, a estrutura da casa não foi bem feita. Daí, tipo, tem uma tomada só. Ele pegou, puxou um fio, uma extensão por cima do forro. O forro é de isopor. Daí eles não sabia, sempre sentiu o cheiro, né? De, de queimada. Eles Queimado. sempre sentiam o cheiro. Sentiu o cheiro, mas nunca ia atrás pra saber. E lá, por não ter disjuntor, foi uma extensão. A extensão, o fio era muito fino. E aí eles pegavam e estavam ligando muita coisa.
Tava ligando muita coisa nessa extensão. Daí a extensão pegou fogo. Eles sentiram o cheiro, estava esquentando e nunca foi ver o que que é. Daí pegou fogo. O fio pegou fogo, começou a derreter o forro inteiro. Daí eles perceberam que tá pegando fogo. Aí ele correu, puxou o fio. Só que ia acontecer isso, ia pegar fogo. Normalmente ele pega Mas, fogo no lugar onde está tendo problema. Normalmente. E ele só espalha se tiver um vínculo com ele, né? Por exemplo, se aquela mesma rede ali, né, que é uma rede, tiver ligado em outra coisa, ele pode ir se espalhando. Tipo, tipo quando, não sei se vocês já viram essas queimadas que tem em mato mesmo, assim. Você observa que ela pega fogo aqui, porque ela já pega um pouco mais na frente, ela vai se espalhando. Então, pode espalhar, sim, entendeu? Pode espalhar e tem que rapidamente tentar desligar a chave geral, a chave lá do poste, o disjuntor do poste, né? Que hoje em dia, no disjuntor, lá no poste, tem um disjuntor que manda energia para dentro da casa. Então, aí era o próprio é, esse disjuntor aí que não estava bom, entendeu? Então tem que sempre observar pelo cheiro, pela fumaça, né? Vai te dar um sintoma. Com certeza esse problema aí já estava dando sinal há algum tempo. Pode ser que ele estava já desarmando, pode ser que ele estava dando cheiro, pode ser que alguma coisa estava acontecendo. Ele emite sinal, né? Dificilmente ele, do nada, ele vai fazer. Ele vai esquentar primeiro, o fio vai começar a derreter, né? Chuveiro, a bitola do fio tem que ser bem grossa. Quanto mais grossa, melhor. Mas o disjuntor mesmo tem que ser acima de 30 a capacidade dele para o chuveiro. Aqui em casa dava muito problema com isso também. Eu peguei e comprei um de 30 capacidade. Aí resolveu. então, Moisés, antes estava dando esse problema com o chuveiro. Toda hora desligava, abaixava, daí o meu pai pegou, né? Veio ver. Daí tá, depois parou esse problema. Daí ontem começou a vir um cheirão de queimado aqui perto da cozinha, sabe? Daí na hora que minha mãe abriu pra ver, tava tudo torrado, o disjuntor. Ficou 2 torrados. Daí eles foram trocaram. Então, esse desarmando aí e parando no chuveiro era o sinal que ele estava te dando. Tava dando o sinal que ele não estava bom. Aí começou a estragar por dentro, né? Estragar por dentro até que estragou tudo ele, certo? Então tem que prestar atenção nisso, né? Desarmando, caindo, né? Pode ser que realmente seja esse o problema. Então ele te dá sinal, né? Te dá sinal de que não tem alguma coisa errada, entendeu? Então sempre vai emitir esses sinais. Então esse conteúdo foi do conteúdo da aula passada. Hoje nós vamos falar aí lá no finalzinho da página 49. A gente vai falar um pouquinho dos tipos de circuitos, tipos de placas, certo? Que nós vamos falar hoje disso. As placas, gente, existem 3 tipos, que são esses tipos de circuitos, tá? Então, quando você pega uma placa aí, três tipos padrões de placa, tá? Seja ela que placa que for, né? Placa de um celular, placa de uma TV, placa, qualquer placa. Qualquer placa, ela tem esses 3 tipos padrões, né? Os 2 mais utilizados e o outro quando se mistura um com o outro, né? Quais são esses 3 tipos de placa? Existe a placa que é considerada paralela, tipo paralelo, quando os circuitos estão trabalhando de forma paralela.
Então, ela pode ser paralela, ela pode ser em série, ou ela pode ser mista. Professor, mas o que vem a ser isso? Por exemplo, paralelo mesmo. Como que trabalha o paralelo? Quando você olha na página 50, ele mostra uma foto mostrando para vocês o que vem a ser esse paralelo, né? Esse tipo paralelo. Paralelo é quando eu tenho mais de um caminho, tá? Para a energia percorrer. Então, quando eu encontro mais de um caminho para a energia percorrer, ele é o tipo paralelo. Observe no desenho aí que eu tenho 3 LEDs. LED é uma luz, né? 3 LEDs que é um componente também. Então, como que esses componentes estão se comunicando? A placa, ela tem uma categoria, né? Por exemplo, o que existe em uma placa? Existem componentes eletrônicos, existem as trilhas, e é por existe uma fonte de energia, essas 3 coisas que pode ter, né? Componente eletrônico, trilha, componentes, posso considerar a quarta, né? Que é a energia. É a energia aí que ela pode ser constituída de 3 maneiras que a gente viu, né? Tensão, resistência, né? E a intensidade. Então, em um circuito, o que tem? Tem trilha, tem componentes, certo? Tem a energia aí, né? E tem a fonte. Tem essas 3 coisas, tá? Dentre essas 3 coisas, ela vai trabalhar dessas 3 formas que eu falei. Então, uma placa existe essas coisas, e essas coisas vão poder se comunicar de forma paralela, de forma em série ou de forma mista, tá? Então, a paralela a gente já está vendo na página 50. Dá uma olhadinha aí. Está mostrando aí que a energia ela entrou, né, pela fonte. Fonte ela tem sempre um polo negativo e um positivo, que é onde vai entrar esse fluxo dos elétrons, tá? E aí os componentes vão controlar esse fluxo. A eletrônica é isso. O que é a eletrônica? A eletrônica ela é o estudo, né, do controle do fluxo dos elétrons. A eletrônica é isso, certo? Então, quando a energia ela entra, essa placa aí, ela está em paralela, certo? Paralelo. Por que está em paralelo? Porque a energia, observem aí, que essas bolinhas azul representam energia, né? Ela é construída em 3 coisas, né? Tensão, resistência e intensidade. Tá entrando aí, ó. Tá entrando. Beleza. Quando ela entra, observe que ela passa direto e ela desce. Então, aí eu tenho 2 caminhos. Quando eu tenho 2 caminhos para a energia percorrer, então, se tem mais de um caminho, ela é paralela. Professor, o que muda? Muda aí, ó, que vocês estão vendo a foto da página 50? Observe que o LED tem um LED que está com um X. O que ele está representando, esse X aí? Esse X representa que o LED ele está queimado. Então, observe que um está com X e os outros um é vermelho e o outro é verde. Os outros continuam funcionando. Então, o paralelo ele não depende de um circuito para os outros funcionar. Entendeu? Paralelo é isso. Então, ele não depende. Então, esse LED aí que está com X vermelho está queimado, mas os outros estão funcionando. Por que isso acontece? Porque a energia ela teve 2 caminhos para percorrer. Agora vai ter 2 ou mais de 2. Então, a energia ela desceu para esse LED aí, ó, está com X, mas ela continuou também. Então, ela tem aí uma encruzilhada aí, né, ó. Ela é reta e ela desce, esse T aí, ó. Quando ela desceu, ela chegou nesse componente. Só que ele não passou para baixo. Só que lá embaixo ele continuou.
a caminhar. E aí ele chegou, né, a energia chegou nos dois LEDs. Ó. O primeiro LED verde, o segundo LED vermelho. E aí ligou os dois, só não ligou o primeiro. Tá? Então isso aconteceu aí porque esse tipo é paralelo. Ele tem mais de uma forma, mais de um caminho para a energia percorrer. Tá? É a mesma coisa se eu pegar um fio, né, e abrir o fio ali, conectar um outro fio nele. Então, eu não vou ter um fio único, vou ter um outro fio ali. Então a energia ela vai chegar um certo momento que ela vai também entrar nesse outro fio, e vai entrar nesse fio também e vai percorrer, vai continuar caminhando. Então é o paralelo. O paralelo ele é dessa maneira, certo? Deu para entender aí? Paralelo, mais de um caminho. Beleza? Então, toda vez que eu olhar o circuito, ou for analisar o circuito, e o circuito tiver mais de um caminho para a energia percorrer, tá? Tem circuito que é fácil de ver, você olhando você já percebe, tá? Todas as placas que são circuitos, né? Ele tem o seu mapa elétrico, tem o seu desenho. Tá? Acho que até mostrei aí o aplicativo que faz lá os desenhos, lembra? O, a, a serigrafia, né? Então, você consegue saber, tá buscando esse mapa elétrico. Ou Ô, eletrônico, né? Moisés, Oi. posso usar a pergunta de novo? Ó, então, o circuito paralelo é tipo aqueles pisca-pisca de Natal? E o pisca-pisca, ele é um fio só, né? Já percebeu? É, Ele é um fio só. Ele já. também só que ele não é paralelo. O pisca-pisca, ele é em série, que é o próximo item que a gente vai ver. Pisca-pisca, ele é, só poderia ser considerado paralelo se eu ligasse um ou outro ali. Observe que o pisca-pisca ele é um fio só, ele é um fio único que vai embora. Vai ligando as lâmpadas em um fio só. Se você cortar ali Mas, determinada parte, ele não passa. As outras lâmpadas param, né? não, mas teve uma vez que a gente estava montando no Natal, acho que 2016. O pisca-pisca tinha metade queimada e a outra metade não estava queimada. Então, se ele estava assim, né? Se um estava queimado e os outros funcionava, aí não, aí ele é paralelo. Paralelo é isso, né? Quando tem mais de um caminho, se mais de um fio ali que faz os outros ligar. Então, a energia tem mais de um caminho. Então, se aconteceu isso, ele estava em paralelo. Então, em paralelo é isso, é quando eu tenho mais de um fio que liga vários componentes. É como eu tivesse um fio único e em determinado lugar eu cortasse o fio e conectasse outro fio. Daí a energia ela vai caminhar reto, mas ela vai entrar também nesse outro fio que eu conectei. Entendeu? Agora, se ele for um fio único, aí não. Aí, se um componente depende do outro, tá? Então, o paralelo é isso, dois caminhos, certo? Então, se ele caminha, se um não está funcionando e os outros estão, é porque é em paralelo. Existe dois caminhos aí, certo? Então, se a luzinha estava funcionando, é porque estava em paralelo, mas normalmente é em série. Normalmente não é em paralelo, não, mas tem que observar, né? Por isso que foi bom aí essa observância sua. Você observou que as outras lâmpadas estavam funcionando e uma ali não estava. Então, se isso aconteceu, que a energia acontece também de, de nela ali, ela tem uma perninha, que ela desce um pouquinho, aí ela desce para ligar essa lâmpada, só que ela continua também.
Então, se ela tem esses pisca-pisca que é assim. Ela tem uma perninha um pouquinho para baixo, que ela liga pisca-pisca, só que continua para frente. Então, esse é em paralelo também, né? Então, tem tipos que é em série e tem tipos que é em paralelo. Tem que observar. Quando você vai observar ligando, né? Ligando e vendo e também fazendo teste com o próprio multímetro para ver se a energia caminha ou não, tá? Então, o paralelo é isso, dois caminhos. Agora, o em série, a gente vai ver agora, é quando tem um caminho só. Aí não tem jeito. Que é esse desenho da página 51. Quando ele tem um caminho só, igual aí, tá vendo? Tem 3 LEDs, só que observa aí a trilha. Tem a fonte lá embaixo, anodo do e o cátodo, positivo e negativo, e a energia ela está caminhando. Então, se o primeiro queimar, a energia deixa de passar por ele. Deixou de passar pelo, por exemplo, a energia deixou de passar pelo o verde. A tendência é os outros não funcionar. Entendeu? Então, vai existir. Então, qual que é a diferença do em série para paralelo? O em série tem um caminho só. É a mesma coisa se eu tivesse ali um fio só e a energia, e eu colocar vários componentes ali. Então, se a energia não passar pelo componente eletrônico, e se o componente eletrônico não tiver bom, todas as outras coisas não vão funcionar. Então, o em série é isso. Tem um caminho só e precisa todos os componentes estar funcionando. Senão, não funciona. Certo? E o misto? O misto tem um desenho dele na página 52. Certo? 52. Então, o misto é quando eu tenho a mistura dos dois. Vai existir circuito que ele tem uma parte do circuito que ele é em série e vai ter uma parte que vai ser em paralelo, ou vice-versa. Entendeu? Então, esse desenho está mostrando isso. O LED vermelho aí, ó, o LED vermelho, ele está em paralelo ao cinza. Tá vendo? Então, o LED acendeu a luz do LED vermelho. Porém, observe que o LED vermelho em relação do vermelho para o cinza, ele está em paralelo, que tem dois caminhos. Observem aí, né? A energia desceu para baixo e ela continuou para frente, para chegar até o cinza. Só quando chegou no cinza, ele estava queimado. Então aí, ó, o vermelho ele só funcionou porque ele está em paralelo. Ele não depende do cinza para funcionar. Entendeu? Então aí eu tenho as duas coisas. Então, do vermelho para o cinza, igual aí, tá a foto na 57, dá uma olhadinha aí. Do vermelho para o cinza, está em paralelo. Agora, o cinza aí, se eu fosse dividir o circuito, cortar o circuito no meio, tirar o vermelho para cá e deixar o cinza para lá, o cinza já está em série. Tá vendo aí? Tem um caminho só. Se eu tivesse olhando só a parte do cinza, né? O cinza está em série. Então, esse tipo de circuito, ele é o misto. Ele é um circuito só quando eu divido ele e vou analisar separadamente os componentes, eu observo que ele tem uma parte que é em série e outra parte que é em paralelo. Deu para entender? A gente viu aí o tipo paralelo e o porquê ele é em paralelo, tipo em série, por que ele é em série, e o tipo misto, por que ele é misto. Beleza? Alguma pergunta? Gustavo? Maria Eduarda?
Nenhuma, professor. Diogo. Kelvin, uma pergunta, Kelvin. Nenhuma? Ainda não. Nós vamos entrar agora nos cálculos desses tipos de placas, tá? Eu vou simplificar para vocês a maneira aí de fazer o cálculo, tá? Eu vou simplificar, tá? Eu não vou usar aí o método de fração, de MMC, nada disso. Eu vou simplificar para vocês aí, certo? Por exemplo, quando eu vou encontrar e fazer o cálculo do circuito se ele for em paralelo, qual que é a fórmula? Eu vou analisar todos os componentes que existem. Primeiro, né? Tem três componentes. Então, eu vou fazer por exemplo, se fosse 3 resistências, eu vou ter que pegar a resistência, por exemplo, R1. Pego R1, divido por ela mesma, R1 dividido por R1, aí eu vou somar, mais eu vou pegar a segunda resistência, eu vou fazer em 2 em 2, tá? Tem 5 componentes, e eu quero saber ali a resistência total, de quanto aquele circuito precisa, né? O que é a resistência total? É o quanto aqueles componentes precisam para funcionar. Então, a primeira coisa que eu tenho que encontrar é essa resistência total. E se ele for em paralelo, eu faço desse jeito. Eu pego, a fórmula é R, eu vou pegar R1 dividido por ele mesmo, dividido por R1 mesmo, mais, aí eu vou pegar o segundo lá, R2 dividido por R2. O resultado desses dois, a soma desses dois aí, eu juntando os dois através dessa fórmula, ele vai ficar um só. Então, por exemplo, o R1 e o R2, o resultado dos dois, você vai ser um só. Esse resultado que der, você vai fazer com o próximo, até acabar os componentes. Tá? Então, qual que é a fórmula? Vou pegar o R1, vou dividir por ele mesmo, depois eu vou somar mais, até esse cálculo que está aí na página 50, mais próximo, R2 dividido por ele mesmo. Certo? Então aí eu vou fazendo. Ah, professor, mas eu vou ter que ir fazendo até, por exemplo, tem 10 resistor, eu vou fazendo em 2 em 2. Fiz o 1 e o 2, beleza. O resultado dele vai se tornar 1, né? Vai dar 1. Aí você vai eliminar 1. Vai eliminar os dois e vai ser os dois aí, vai ser esse resultado. Por exemplo, o R1 vale 10. Então você vai fazer 10 dividido por 10 mais o R2 vale 5. 5 dividido por 5. Você vai fazer o cálculo desses dois. O resultado que der, os dois foi eliminado e os dois vai valer o resultado que deu. O resultado que deu, você vai fazer com o próximo. Tá? O resultado que deu aí, você vai pegar o resultado que deu e vai fazer o próximo, a mesma coisa. Vai pegar o resultado que deu, vamos imaginar que deu 20 aí. Daí você vai pegar 20 dividido por 20 mais o próximo, o R3. Aí você vai fazer lá, se vale 2, esse
R3, você vai fazer 2 dividido por 2 e vai fazer o cálculo. Então, você vai fazendo em 2 em 2, em 2 em 2, desse jeito, né? Até você fazer todos. Aí você vai encontrar lá a resistência total, certo? Desse jeito, eu faço desse jeito quando é em paralelo. Que é o que está na página 50 aí. Certo? O cálculo está aí. Outra coisa que é super importante, você sempre vai fazer de fora para dentro. Do último para o primeiro. Vou dar um exemplo aí. Na apostila, não tá, tem um cinza, tem um verde, na página 50, cinza, verde e vermelho. Então você vai ter que pegar do vermelho para dentro. Então você vai pegar o vermelho primeiro. Você não faz o cinza. Isso é uma regra importante que tem que lembrar. Tá? Você vai pegar o vermelho, o resultado do vermelho dividido por ele mesmo, mais o verde dividido pelo verde mesmo. Encontrou o resultado, você vai eliminar. Você pode eliminar esses dois e refazer o circuito. Por exemplo, o resultado do verde com o vermelho vai ser o roxo, vamos imaginar. Daí você vai eliminar. Você pode até... O interessante é você refazer esse desenho. Você refaz o desenho do circuito, eliminando o vermelho e o verde. Porque o vermelho e o verde você já encontrou. O vermelho e o verde vai ser o resultado dos dois. Aí você vai fazer agora esse roxo que deu o resultado dos dois, que é a mesma coisa, né? Roxo é dividido pelo roxo mesmo, mais o cinza dividido pelo cinza mesmo. Depois, quando você fez esse cálculo, você encontrou. Aí acaba aí. Porque não tem mais, né? São 3, nesse exemplo aí, são 3 LEDs. Certo? Então, o paralelo é dessa forma. Toda vez que você observar e for em paralelo, é dessa forma. Essa fórmula aí, ela substitui tudo isso que está falando aí, ó. Todos esses cálculos aí, ó, que é uma forma mais simplificada de fazer, vai dar mais trabalho, mas é mais simplificado. Você não vai precisar fazer. Está na página 53, ó. Ele usou uma fração, depois ele fez aí um MMC, múltiplo mínimo comum, nem na 54. Todos esses cálculos que está falando aí, ó, a gente simplificou, que vai até a 56. Tá? Ele está fazendo algumas resoluções, só que você vai sempre observar, certo? Se for em paralelo, dessa forma. De fora para dentro, do último para o primeiro, e eu vou fazer, né? Igual o exemplo que eu falei. E sempre vai ter um número, tá? Ele não vai ser a cor, é óbvio, né? Por exemplo, esse vermelho aí, ele vai te mostrar lá que o vermelho vale 10. O LED verde vale 5. Aí você já sabe que é o primeiro vermelho, né? Que é R igual, que é resistência, né? Resistência é igual. 10 dividido por 10 mais 5, que vale o verde, 5, vamos só uma simbologia. 5 dividido por 5. O resultado que der dos dois, você vai, daí eliminou. Eliminou os dois. Aí o interessante no começo, você pegar e redesenhar. Fazer o desenho de novo. Como que seria o desenho? Você vai tirar toda essa parte do verde e do vermelho, e só vai ficar um aí, ó. Vamos imaginar, mistura do verde com o vermelho vai ser o roxo. Vai ter um roxo aí, o vermelho e o verde já era, eliminou, porque você já encontrou o cálculo dele. Aí você vai desenhar um com o valor do resultado que deu dos dois aí, certo? Aí o resultado que deu dos dois, você vai fazer com cinza. A mesma coisa, né? Cinza, o resultado do cinza dividido por ele mesmo, pelo cinza mesmo, mais o roxo dividido por ele mesmo. Certo? E essa fórmula está na página 50. Beleza? Professor, beleza. O paralelo deu para entender, gente? Cálculo aí. Gustavo, Kelvin, Maria Eduarda.
Não, deu pra entender certinho. Beleza, Gustavo. Kelvin, Eu, pelo menos, entendi. Eu até te mandei uma imagem no WhatsApp que eu montei um circuito em série lá no aplicativo. beleza. Te mandei Esse no tema, WhatsApp. pelo que eu vi, eu vi lá na última aula lá, esse tema eu não tinha falado ainda não, né? Não, você não falou. Tá. Você, Então tô certo. Beleza. você só tinha falado que do circuito em série, que não podia fazer, porque deu um problema na sua casa só. Você não falou muita coisa. Tá, entendi. Beleza. Muito bem, Gustavo. É isso mesmo. Eu vi os exercícios lá, tá? Não sei, aí, pelo que eu vi lá, falta algumas pessoas me enviar ainda, tá? É bom sempre fazer os exercícios que foi proposto, porque normalmente tem outro, né? Normalmente, toda semana é um exercício novo. E agora, vamos para o em série. Vamos para o em série agora. O em série, o cálculo é mais fácil. Faz 51. Como que eu faço quando ele for em série? Observei, a gente já sabe o porquê que ele é em série, quando ele tem um caminho só. Observei, ele tem um caminho só, um depende do outro, né? Não é isso que eu falei? Um depende do outro. Se um tiver queimado, os outros não funcionam também. Então, como que eu faço para descobrir lá a resistência total? É só somar. Eu pego todos, eu vou somando, tá? Ah, é 10 resistências. Vou somando, tá? Uma mais a outra, né? Por exemplo, na página 51, ele é aí o em série, certo? Sendo em série, ele somou, somou todas elas, né? Normalmente, cada componente vai ter um valor e você vai somar, né? Igual aí eu vou somar o vermelho, vou somar vermelho mais azul mais verde. O resultado que der é a resistência total. Eu sei a resistência que o meu circuito precisa para funcionar. Beleza? Então a gente viu o paralelo. Alguma dúvida aí? Em série é mais facinho, né? Deu para entender em série? Somo. Somo por causa daquela teoria, né? Um tá ligado no outro. Então eu vou somar quanto que ele precisa aí. Vou pegar quanto, o quanto que representa ele, por exemplo, se o vermelho valesse 25, da página 51 aí. Se o vermelho valesse 25, o verde 10 e o azul 2, eu ia somar tudo, é tudo isso. Somo todos eles, o resultado que der é o resultado que eles precisam para funcionar. É a resistência total. Tá bom? Beleza? Então vimos aí o em série. Como que eu faço? Mais simples e mais objetivo, né? Só que você tem que observar, tá? Quando o circuito ele é em série, quando é paralelo, certo? Maria Eduarda, deu para entender? Deu sim. Diogo, Diogo tá ouvindo aí? Uma dúvida, Diogo? Tem aí, eu não sei quem que é esse SS aí. Entrou assim, eu não sei quem é, tá? Esse SS, quem é esse SS? Sempre é bom entrar com o nome para me saber aí na hora da chamada também. Tranquilo então aí, gente? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, tá? Alguma dúvida? Gustavo?
dúvida? Kelvin? Deu para entender? Não, eu não tô com dúvida, não. Eu não tô com dúvida, não. Beleza, então, Gustavo. Então, o paralelo e o em série. E o misto, professor? O misto, você vai observar, o misto não é a mistura dos dois? Você vai olhar o circuito lá, esse circuito que uma parte é em série, outra parte é em paralelo, que é igual o desenho na página 52. Então, se a parte que for em série, você faz o cálculo do em série. A parte que for em paralelo, você faz o cálculo do paralelo. É assim que funciona o misto. Tá? Aí vai se tornar um pouco mais chatinho, né? Porque você vai ter que observar. Que nem esse exemplo da 52. O LED cinza, ele é em série. Tá? Só que se eu fosse fazer o cálculo dele aí, eu poderia até utilizar. Aí eu posso escolher, porque é 2 só, né? Tá? Então aí eu poderia fazer ele tudo em paralelo. Porque tem circuito que ele tem 10 circuitos, 10 componentes. Aí você vai ter que analisar lá, né, como que está de um para o outro. Lembra que o paralelo eu faço em dois, de fora para dentro? Eu vou ter que observar em que lugar ele está, posição que ele está em relação aos outros. E aí você vai fazendo, se for em paralelo em dois, ou se ele estiver em série, é só somar todos que estiverem em série. Certinho? Gente, o exercício que eu vou propor para vocês. Vocês vão... Lembra dos aplicativinhos que a gente utilizou para criar? Ou você vai utilizar aquele aplicativo, ou você vai pesquisar na internet. Vão pesquisar 5 circuitos em série e 5 circuitos em paralelo. Vão fazer os cálculos desses 5 circuitos e vão me enviar. Deu para entender? Vão ou pesquisar 5 circuitos em paralelo e 5 circuitos em série. Vão fazer o cálculo desse circuito e vão me enviar. Deu para entender, gente? Eu vou até colocar no grupo, né? No grupo lá. Acho que todo mundo tá no grupo, né? Exercícios. Livro. 2. Começou na 49. Ele vai falando aí, até 54. Vocês vão buscar 5 circuitos, tô colocando lá no grupo, 5 circuitos paralelos e 5 em série. Em seguida, fazer os cálculos de cada circuito. Coloquei lá, tá? Buscar 5 circuitos paralelos e em série. Em seguida, fazer os cálculos de cada circuito. 5 de cada aí.
e me enviar. Em seguida, me enviar. Vou fazer a chamada agora, hein? Vou fazer a chamada. Respondam presente aí, tá? Vou fazer a chamada. Abner, Carolina, Cauê, Diogo, Adrian, Gervásio, Gustavo, Presente. Israel, Jennifer, João Lucas, João Paulo, Kaique, Kelvin, Presente. Lucas, Lucas, Henrique, Maria Eduarda, Presente. Odair, Rafael, Rodrigo Gonçalves, Rodrigo Melo, Samuel Carlos, Samuel Vinícius, Wesley. Chama aí todo mundo. Então, os presentes: Diogo, Gustavo, Kelvin e a Maria Eduarda. Certo? Certo. Beleza. Gente, na próxima aula nós vamos entrar na página finalzinho da 56, que fala sobre portas lógicas, tá? Faço esses exercícios e me envie, tá bom? Boa semana a todo mundo aí. Qualquer dúvida, só me dá um toque, tá? Ana, Obrigada, boa José. Boa semana. semana para você também. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana para você também. Tchau, tchau, gente. Boa semana.